Demorou algum tempo para conseguir alguém que ela julgasse à sua altura para trabalhar com ela. Ela passou um tempo em sites de contratação de empregados, em que ela descreveu na vaga que queria alguém competente como ela, e que não fizesse corpo mole para trabalhar. Embarque nessa história emocionante agora. E se você já conhece o nosso canal, e quer nos ajudar a continuar te emocionando com mais vídeos, peço que nos ajude apertando o botão de gostei. Vamos ao vídeo. Karen era mais do que uma funcionária perfeccionista, ela era o tipo de pessoa cuja palavra erro não existia no dicionário. Há 7 anos no ramo da confeitaria, ela tinha cunhado o seu nome como sendo a dona da doceria mais requintada e mais desejada quando se tratava de festas e eventos. Ela fornecia toda a decoração da festa, como mesas, e objetos de enfeite para parede e mesa. Ela também providenciava os comes e bebês, os salgados variados, e os outros lanches que seriam servidos no evento. Apesar disso, o seu foco era sempre os doces, dos mais diversos tamanhos, cores, e é claro, sabores. Guloseimas às quais bastava uma pessoa provar um pouco, que já reconhecia que era de Karen. Ela tinha o segredo de deixar os seus doces saborosos. Nem doce de uma forma enjoativa, nem sem sabor, tudo sempre estava na medida certa. Muitas de suas receitas tinham sido adaptadas ou até mesmo criadas pela própria Karen, que quando se tratava de cozinhar, tinha um verdadeiro domingo. Mas, isso não se estendia para o traquejo social, o qual Karen tinha muito pouco quando se tratava de pessoas que não eram os seus clientes. Ela conseguia encantar os possíveis clientes com a mesma intensidade com que conseguia repelir aqueles que não queriam comprar nada. E parte desse jeito rude de agir, vinha de sua criação. Nada tinha sido fácil na vida de Karen, como muitos diziam. Na vida, nem tudo é um mar de rosas e ela sabia bem disso. No início de tudo o que ela tinha era apenas uma panela velha e pouco dinheiro para comprar o leite condensado e o chocolate em pó. Itens que ela usava para fazer os seus primeiros brigadeiros. Como não tinha dinheiro para comprar revistas de receitas, e não conhecia ninguém que estivesse disposto a ensiná-la a cozinhar, Karen recorria a métodos pouco convencionais para aprender. Ela ia a locais de reciclagem de papéis, e lá conseguia pegar algumas páginas de revistas de receitas antes de serem levadas para a reciclagem. Nessas páginas salvas da transformação em outros livros e revistas ela conseguiu aprender muitas receitas, e sonhava em um dia conseguir reproduzi-las. No entanto, faltavam os ingredientes para que ela conseguisse desenvolver tudo o que queria. Então, o brigadeiro foi o mais acessível dos doces, e foi por ele que Karen começou a sua vida na confeitaria. E foi nesse período que ela descobriu que o que não tinha financeiramente, era compensado por sua persistência. Tudo era feito à mão. Ela cozinhava e fazia as embalagens para vender os doces com o que tinha à disposição, e conseguia vendê-los nas ruas, oferecendo para os próprios moradores do bairro, e também no centro da cidade, local que era sempre movimentado e cheio de gente. Com as primeiras vendas, ela foi ficando mais empolgada, e tentava vender mais ainda. Karen virava as noites trabalhando, fazendo o dinheiro render, e levantando antes do sol nascer. Ela vendeu durante muito tempo nas ruas, e não tinha vergonha. Para conseguir seus lucros, sorria e era sociável e simpática, fazendo questão de passar um curto período em cada uma das janelas dos carros, e tentar estabelecer nem que fosse um pouco de proximidade com os possíveis clientes. Nos semáforos, fazia de tudo para conquistar os clientes nos automóveis. Aprendeu desde cedo que era necessário conquistar o cliente para conseguir vender. E aprendeu, mais tarde na vida, que muitas pessoas precisavam primeiro serem seduzidas com elogios, para só depois comprarem os seus produtos. E foi o que ela adicionou em sua vida de negócios. Em vários momentos ela estava muito cansada, dormindo apenas 2 horas por noite, mas abria um sorriso e dava bom dia aos clientes que estavam nos carros. Aguentava os olhares ranzinzas que as pessoas lhe lançavam, e devolvia sorrisos, que ela tentava fazer parecerem os mais sinceros possíveis. O seu show começava quando os motoristas paravam no sinal vermelho. Karen teve alguns problemas no começo, porém, quando conseguiu memorizar o tempo que cada luz do semáforo levava para voltar para o verde, indicando que os motoristas podiam avançar, ela conseguiu vender bem mais. Correndo de carro em carro, de janela em janela, enquanto contava quantos segundos ainda tinha antes que todos acelerassem os seus veículos, ela dizia palavras amigáveis. Pendurava os seus saquinhos, nos quais havia brigadeiros, nos retrovisores dos veículos, e até mesmo escrevia à mão vários dos bilhetes de bom dia, que eram deixados junto aos doces. E assim os dias iam se seguindo.
Às vezes, as pessoas dentro dos carros estavam estressadas, raivosas e apenas queriam descontar o seu rancor em qualquer um que surgisse em sua frente, e que não pudesse responder à altura, e Karen era um alvo fácil. Ela já tinha ouvido vaias, xingamentos e uma vez até foi acertada por um copo de café que uma motorista atirou nela, por pura maldade. Alguns motoristas também já tinham roubado Karen, mentindo que estavam pegando o dinheiro para pagar pelos brigadeiros. Mas que, na verdade, haviam acelerado e dado risadas dela. A maioria que tinha feito isso com Karen não precisava do dinheiro. E isso ficava evidente pelas marcas caríssimas de seus carros. Mas, para compensar esses infortúnios, em vários dias ela era abençoada com bons clientes, pessoas que elogiavam e enfatizam o quanto ela era batalhadora, que compravam e provavam os seus doces ali mesmo, no farol. Esses clientes adoravam e diziam que Karen iria longe. Essas boas pessoas eram o combustível que Karen precisava para continuar. E mesmo não conseguindo ter uma boa noite de sono, um elogio sincero resultava em um ânimo extra para ela. Mesmo com as coisas sendo muito difíceis nas ruas, muitas vezes ela até mesmo preferia ficar fora de casa. Karen nunca tinha tido uma boa relação com seus familiares. Sua mãe e seu pai eram um casal que discutia sempre e que acabavam brigando por qualquer coisa. Não eram raros os momentos em que Karen tinha visto seu pai ser agressivo com a sua mãe. E em consequência disso, Karen também sofria, não só nas mãos do pai como da própria mãe, que descontava nela todas as suas frustrações. A vida era atribulada, e o tormento era contínuo. Em algumas vezes seu pai até mesmo a atrapalhava, jogando fora a massa dos doces que ela fazia, ou comendo aquilo que ela iria vender. Um dia ele tinha feito o que mais irritou Karen. Mesmo reclamando que ela estava investindo tempo demais naquela bobagem de vendas, e falando que ninguém iria comprar brigadeiros, ele viu o dinheiro que a filha tinha ganhado e roubou. Era pouco mais de R$20, mas fez muita diferença para Karen no momento em que ela precisou comprar mais leite condensado. Sua mãe não a defendia, e várias vezes apenas concordava com as atitudes repreensíveis de seu marido. Ela via a mãe e o pai se acabarem em bebidas e em outras coisas, então decidiu que queria um futuro diferente dos dois. E para isso, ela não podia continuar sob o mesmo teto que seus pais. Mesmo com os dois continuamente dizendo a ela que todas essas vendas de doces eram apenas uma enorme bobagem, Karen persistiu. E ainda bem jovem, apenas com 15 anos, ela saiu de casa. Parecia um novo começo, o que ela estava pronta para abraçar. No entanto, a vida não foi nada fácil. Não tardou até o momento em que ela percebeu que tinha saído de perto de duas pessoas que lhe faziam mal, mas tinha caído em outro tipo de relacionamento abusivo com o seu namorado da época. Na ânsia de sair logo da casa dos pais, Karen tinha aceitado ir morar com um rapaz que ela tinha conhecido no próprio bairro. Ele tinha sido um de seus clientes recorrentes, sempre comprando seus brigadeiros e a elogiando, dizendo que ela chegaria longe. Karen nunca tinha namorado ninguém, e também tinha um imenso vazio em seu coração quando se tratava de carinho. Pois tudo o que seus pais faziam era diminuí-la em todas as ocasiões. Então, quando ele estendeu a mão e disse que queria passar a vida ao seu lado, e que seria um bom namorado, ela assegurou e acreditou que teria uma boa vida dali para frente. Ele tinha prometido a Karen que os dois viveriam bem. Ele sabia de tudo que ela tinha sofrido com seu pai e sua mãe, e disse que aquilo seria um recomeço para ela. Jovem e ingênua, Karen acreditou e se sentiu muito grata por ter encontrado um homem bom. No entanto, a decepção não tardou a acometer Karen. Quando ele se mostrou alguém tão nocivo quanto os seus pais, os problemas começaram a acontecer. Vivendo com o seu novo namorado, que tinha prometido a ela que iria ser um bom companheiro, Karen logo começou a notar que ele era muito ciumento e possessivo. Pontos negativos que ele tinha feito questão de esconder quando se aproximou dela. Ele trabalhava fora, e Karen sempre tinha deixado claro que também queria trabalhar, e que o seu emprego envolvia conquistar novos clientes, sendo simpática. No entanto, mesmo tendo concordado com tudo no começo, o seu namorado passou a dizer que não queria que ela vendesse para homens. Karen disse a ele que aquilo tudo era um absurdo, pois ela vendia tanto para homens quanto para mulheres, pois aquele era o seu trabalho. Dizia que ela não fazia nada desrespeitoso, e sim era simpática com todos como uma forma de educação, mas ele não parecia entender. A forma com que seu namorado a tratava começou a piorar, e as brigas se tornaram constantes. Sempre se iniciava com ele reclamando que Karen passava pouco tempo em casa, e muitas vezes dizendo que tinha visto ela na rua depois do anoitecer. Karen repetia que estava fora,
pois ficava na rua até conseguir vender tudo, e que o dinheiro que ela conseguia com as vendas ajudava muito a pagar as contas. No entanto, nada mudava, então Karen deixou claro a ele que não iria aceitar a forma com que ele a estava tratando. Em certo dia Karen disse ao namorado: "Eu já sofri muito com os meus pais sendo cruéis comigo. Não vou deixar que você faça o mesmo." Conforme os dias foram passando, o comportamento dele não mudou, ficando até mesmo pior, com o namorado dizendo a Karen que ela não conseguiria sobreviver sem ele. Nisso, ela decidiu colocar um ponto final em tudo aquilo. Sendo assim, ela decidiu agir. Encontrou um local pequeno, com apenas um cômodo, mas que era aconchegante e que tinha espaço suficiente para um fogão e uma mini geladeira. Então ela juntou o dinheiro para o primeiro mês de aluguel, conversou com o proprietário do local e até mesmo conseguiu um desconto na mensalidade e parcelou os 2 eletrodomésticos que iria precisar no seu dia a dia. Quando saiu de casa, seu namorado tentou convencê-la a mudar de ideia e continuar com ele. No entanto, Karen já tinha decidido que não continuaria mais com ele. Após o relacionamento, que não deu muito certo, Karen acabou se estabelecendo melhor sozinha. Trabalhando muito, ela percebeu que conseguia pagar o aluguel por conta própria, e sentiu que ter o seu próprio espaço era gratificante. Depois de muita luta e momentos realmente difíceis em que ela pensou em desistir, e voltar para a casa dos pais ou do ex-namorado se desculpando, finalmente viu tudo dando certo. Ela agradeceu diversas vezes por tudo estar melhorando, e a sua fama foi se espalhando cada vez mais. A qualidade e o sabor incrível de seus doces logo se tornou muito característico, e Karen se sentia agradecida por ter sido persistente. Quando finalmente conseguiu o reconhecimento pelo qual tanto lutou, Karen passou de vendedora de ruas para vendedora em ponto fixo. Como o dono do local em que ela morava alugava também um ponto, ela novamente negociou um valor que conseguiria pagar e começou a trabalhar lá. E foi o começo de algo que se tornaria uma empresa enorme futuramente. Ela ficava todos os dias durante a manhã e tarde, nesse local de trabalho. Às vezes ficava até mesmo até a noite vendendo. O público aumentou cada vez mais, desde pessoas que passavam ali quando iam para o trabalho, até pessoas que iam diretamente para o local em que Karen vendia seus doces. Como ela tinha um local onde morar e um lugar para trabalhar, Karen aumentou e diversificou as guloseimas que vendia. De brigadeiros ela passou a vender bolos, trufas e beijinhos. E logo conseguiu criar seus próprios doces, e as trufas com sabor de caramelo com sal se tornaram marca registrada dela. Diariamente ela vendia tudo, e logo começou a cozinhar mais e mais. Ela se tornou reconhecida, e aceitou algumas encomendas de clientes. Tudo melhorou muito na vida de Karen. Além de elogiarem a qualidade dos doces, muitas pessoas diziam o quanto ela era carinhosa e simpática. Isso porque mesmo na correria diária, Karen fazia questão de tirar um tempo para conversar com seus clientes, mesmo que fosse brevemente. Alguns dos clientes nem iam para a loja pelos doces, e sim por Karen. Uma mulher chegou a confessar a ela que não podia comer doces, mas que ia ali para conversar. Karen perguntou a ela: "E o que você faz com os doces que compra aqui?" E a mulher respondeu dizendo que levava todos para os seus filhos. Mas mesmo que os clientes vissem Karen como uma gentil vendedora de doces, o que a maioria não sabia é que toda a simpatia e sorrisos dela eram simplesmente externos. Uma forma que Karen tinha encontrado de conquistar novos clientes, e de passar a imagem que ela queria ao mundo. Internamente ela se sentia incomodada, a maior parte do tempo. Karen nunca tinha sido sociável, e até mesmo se incomodava e tinha que ficar longos períodos conversando com os clientes, mas ela sabia fingir muito bem. Como sempre tinha precisado provar para todos que era capaz, Karen foi pouco a pouco se tornando uma pessoa pouco flexível. Como a sua loja continuava a crescer, foi necessário contratar alguém para ajudá-la no trabalho. No entanto, as primeiras pessoas que trabalharam junto a Karen não tiveram uma boa experiência de trabalho. E Karen também não tinha nem um pouco de paciência em esperar que o novo funcionário pegasse o ritmo do trabalho. Acontecia uma demissão após a outra. Karen ficou um período sem ter alguém para ajudá-la, preferindo trabalhar sozinha do que ensinar outra pessoa que só iria atrapalhar. Porém, logo precisou, de novo, buscar um funcionário que ajudasse na rotina diária. Demorou algum tempo para conseguir alguém que ela julgasse à sua altura para trabalhar com ela. Ela passou um tempo em sites de contratação de empregados, em que ela descreveu na vaga que queria alguém competente como ela, e que não fizesse corpo mole para trabalhar. Após um tempo,
Karen logo percebeu que essa descrição da vaga estava mais afastando do que atraindo possíveis candidatos. Quando pensou em desistir e colocar uma placa na parede do próprio estabelecimento pedindo que quem tivesse interesse em enviar o currículo, ela teve uma surpresa. Em certo dia, apareceu uma jovem em sua loja, que segurava um currículo nas mãos. Ela estava claramente nervosa, porém, as suas mãos não tremiam. Karen gostou disso. Era início da manhã, e Karen tinha acabado de abrir a loja, então as duas puderam conversar com tranquilidade. A moça se aproximou dela e perguntou: "Bom dia, você é a Karen?" Ela assentiu e perguntou: "Sim, e você quem é? Posso ajudá-la?" A jovem então sorriu timidamente e disse: "Sim. O meu nome é Tânia, eu vim por causa da vaga. Tenho muito interesse em trabalhar com você." A partir desse ponto, Karen pode despir a máscara da pessoa solícita e analisou a jovem, a olhando de cima a baixo. Tânia se manteve ali, de pé, aguardando pacientemente. Por fim, Karen questionou o motivo dela ter ido ali, já que a vaga estava em um site na internet. Tânia então respondeu: "Eu li na descrição da vaga que você não quer alguém que faça corpo mole. Então eu pensei e percebi que uma forma de mostrar que eu estou disposta a trabalhar seria vir aqui pessoalmente." Karen olhou para a jovem e viu nela uma funcionária que talvez ficasse com ela por mais tempo do que os anteriores. Elas foram para uma das mesas do local conversar, e Tânia sentiu que talvez tivesse chance de ser a primeira funcionária que ficasse mais de um mês com Karen. Ela sabia dos boatos que diziam que Karen era uma verdadeira chefe mandona. Seus funcionários haviam acompanhado de perto a patroa ir de mulher de sucesso, e de pulso firme, para uma patroa exploradora, que exigia tanto de seus funcionários que os levava ao limite. Muitas das pessoas que trabalhavam com ela acabavam indo para um grupo de autoajuda, que tinha sido criado com a finalidade de ajudar os funcionários que tinham traumas com patrões abusivos. E a maioria das pessoas daquele grupo tinham trabalhado para ela. Karen não percebia que quanto mais pressão ela colocava em seus funcionários, mais ela os desencorajava. Ela ainda não tinha entendido que dar aos seus funcionários um bom local de trabalho garantia que eles trabalhassem melhor. Algumas pessoas próximas a Karen, como Luiz, tentavam trazê-la de volta à realidade. Luiz era o seu parceiro de negócios, que sempre conseguia ajudá-la nas arrumações de festas. Ele providenciava bandejas, formas e todo tipo de decoração que uma festa precisava. Era praticamente o braço direito de Karen, pois várias vezes ela precisava recorrer ao auxílio dele para eventos. Como eles eram relativamente próximos, pelo menos no âmbito empregatício, ele já tinha alertado ela de que ela deveria maneirar a sua autocobrança, e tinha alertado ela de que exigir sempre o impossível de seus funcionários faria mal a eles e a ela. Porém, Karen não lhe dava ouvidos. Como desculpa para esse trabalho estafante, Karen sempre dizia a todos que ela precisava manter a sua nota alta no site de avaliações dos clientes. Havia, na internet, um site em que os clientes que contratavam serviços podiam votar se tinham tido ou não uma boa experiência. E realmente Karen tinha uma nota alta e sua empresa era muito procurada por clientes que queriam fazer festas, batizado, casamento e aniversários, e até para chá de bebê. O que seria o caso daquela noite? Tânia tinha passado na entrevista de emprego com Karen, e estava trabalhando com ela desde então. E já faziam 3 meses que ela diariamente enfrentava o mau humor de sua chefe. Por mais que chegasse antes do horário, fizesse todas as tarefas que Karen pedia e executasse até mais do que eram suas obrigações, Karen nunca estava satisfeita. Sempre reclamava sobre coisas que faltavam ser feitas, ou sobre algo que poderia ter sido feito melhor. Tânia já tinha trabalhado com pessoas de pavio curto e sabia como lidar com quem tinha esse tipo de humor, então costumava ficar cada vez mais tranquila ao passo que Karen ficava cada vez mais irritada. Às vezes, Tânia até mesmo conversava com Karen, a aconselhando a relaxar um pouco. Ela dizia que era assim mesmo, que essa sensação de que algo faltou ser feito, ou que poderia ter sido feito de uma melhor forma era algo normal do ser humano. E que todos se sentiam assim. Porém, Karen sempre respondia: "Mas eu sou diferente. Aqui as coisas são feitas com perfeição." E a rispidez de Karen só piorava quando ela recebia encomendas de eventos, como a festa de chá de bebê, em que Mel e Beto, uma mãe e pai muito animados para a chegada de seu novo filho ou filha, a contrataram. A casa de Mel e Beto era linda, de cores tranquilas e decoração luxuosa. Além disso, havia um enorme jardim, que era o que dava o charme a todo o local.
O lado exterior da casa era a parte que mais recebeu a atenção do casal. E isso era porque o casal adorava cuidar de plantas e flores. Em seu jardim, as rosas se destacavam com suas cores vibrantes e um aroma delicioso que invadia até mesmo o lado de dentro da casa. Como esse era o ponto alto da residência do casal, foi lá que eles decidiram fazer a parte mais importante da festa. O momento da revelação, ao cortar um bolo e ver se o recheio era azul ou rosa. Karen tinha começado a fazer a decoração com antecedência. Queria deixar tudo perfeito. Perfeição, eu não admito nada menos do que isso, ela pensava enquanto organizava tudo. Como estava mais estressada do que o comum, Tânia tentava sempre manter distância de sua chefe. Porém, nada disso adiantou, pois como era um chá de bebê, crianças corriam de um lado ao outro, o que só deixava Karen mais nervosa ainda. Na frente de Mel e Beto, Karen tentava se comportar tranquilamente, no entanto, assim que o casal se afastava, ela revelava sua verdadeira face. E a sua aparente tranquilidade só durou até o momento em que tudo estava organizado, mas um acidente aconteceu. Karen tinha feito o bolo mais lindo que ela já tinha visto, o seu recheio revelava a cor azul, que significava que o bebê seria um menino. O momento do corte do bolo seria o mais importante da festa, isso porque os pais descobririam o sexo do filho. Tudo estava perfeito e organizado, e Karen e Tânia estavam em um canto, de forma discreta, apenas observando a festa. Karen estava orgulhosa de si mesma, e Tânia estava feliz em ter feito parte de tudo. Porém, uma das crianças correu em direção ao bolo. Tânia deu um passo à frente, para dizer para o menino tomar cuidado, mas Karen gritou, histericamente, e acabou assustando o menino. O que aconteceu foi que o menino caiu na mesa, derrubando o bolo. Foi uma cena desastrosa e Mel e Beto correram para ver se ele estava bem. Quando constataram que o menino não tinha se machucado, todos começaram a rir, pois a cena era muito engraçada. Menos Karen, que começou a gritar. Menino idiota! Estragou tudo o que eu tinha feito. Eu não entendo porque tem crianças aqui, crianças só atrapalham tudo. Eu preciso lidar com isso além da minha funcionária incompetente. É por isso que eu gosto de trabalhar sozinha, pois ninguém chega à minha altura. Todos ficaram boquiabertos, a encarando. Karen ficou extremamente constrangida ao perceber que todos as olhavam com um olhar reprovador. As pessoas balançavam a cabeça de um lado para o outro, e cruzavam os braços. Percebendo a bobagem que tinha feito, restou a Karen usar a cartada da ofensa. Ela fez a melhor cara de choro que conseguiu e disse: Nossa, me desculpem. Eu não acredito que me descontrolei dessa forma. É óbvio que nada do que eu disse me representa. Eu adoro crianças e eu não trato mal os meus funcionários. Foi só um momento de descontrole. Eu tenho estado sob tanto estresse. Vocês entendem, não é? Afinal, todo mundo erra, não é mesmo? Ela olhou para as pessoas esperando que a perdoassem, mas a resposta não foi nada do que Karen esperava. As pessoas não saíram em sua defesa, pelo contrário, resmungaram que não acreditavam no que ela estava falando. Beto então falou. Karen, uma coisa que você disse é verdade. Todos erramos, isso é algo normal do ser humano. Quando nós contratamos o seu serviço, não estávamos atrás de um serviço perfeito. Lidamos com pessoas, não com máquinas, é normal errar. O seu erro foi não reconhecer o próprio erro. E pior ainda, você ofendeu a sua funcionária, e essa criança. Você falou de estresse e de estar constantemente sob pressão, mas ao menos já pensou em seus funcionários? Se Tânia passa por isso, com certeza você deve tratar outras pessoas dessa mesma forma. Pense nisso. Karen não teve resposta para isso. Cabisbaixa, ela ainda tentou se defender, mas Bel disse: Karen, por favor, se retire de nossa casa. Acertaremos o seu pagamento corretamente, mas não podemos garantir que faremos uma boa avaliação no site. O que aconteceu com o bolo foi sem querer, não tem problema, de verdade, mas a forma imatura com que você agiu foi muito ruim. Karen saiu da casa, sentindo-se acabada. Após alguns dias, Karen ainda não tinha conseguido voltar ao trabalho. Depois da humilhação que tinha passado, o seu primeiro instinto foi descontar a frustração em Luiz ou Tânia, gritar com eles. Mas ela não fez isso. Aquele dia, na festa de chá de bebê de Beto e Mel, foi um divisor de águas na vida da mulher. Ela tinha visto nos olhos daquelas pessoas que tudo disseram era verdade.
Não importava que a festa não tivesse sido perfeita, o que importava era que tudo tivesse sido resolvido de forma sóbria. Ela então se deu conta de que mesmo sendo uma mulher realizada, e dona de uma das franquias de doces mais famosas do país, ela ainda assim não tinha o controle emocional que uma empresária de sucesso precisava ter. Então Karen decidiu que era hora de mudar. Deixou as suas franquias sob a responsabilidade de funcionários de confiança. E avisou que tiraria uma semana para repensar algumas coisas de sua vida. Karen foi para um resort onde conseguiu descansar e colocar os pensamentos em ordem. Foi tão bom que ela se perguntou por que não tinha feito isso antes. Ela se deu conta de que estava trabalhando de forma tão desenfreada, que estava focando sempre em ter lucros, e conseguir cada vez mais dinheiro, e que estava deixando o seu próprio bem-estar para depois. Aquilo começou a angustiá-la. Ela tinha começado a trabalhar para ter uma boa vida, e estava seguindo pelo caminho oposto ao colocar a si mesma sempre em segundo lugar. Reconhecer esse erro foi o primeiro passo para mudar. Ela aproveitou o restante do período de descanso que tinha proporcionado para si mesma, e quando estava no resort que reservou, descobriu algo terrível. Lá havia um grupo de apoio de pessoas que tinham trabalhado com ela. Enquanto estava escondida em um canto do espaço, conseguiu ouvir todos os relatos das pessoas que tinham tido ela como patroa, e conseguiu ver a imagem terrível que passou. Determinada a mudar, ela começou isso já no dia seguinte à sua volta ao trabalho. Com algumas ligações, Karen conseguiu o contato de cada uma daquelas pessoas que tinha trabalhado com ela, e fez questão de encontrar uma por uma, e pedir desculpas pessoalmente. Algumas pessoas aceitaram as desculpas, e até mesmo aceitaram voltar a trabalhar com ela. Já outras, nem atenderam o telefone. Mas Karen entendeu, estavam no seu direito de nunca mais querer vê-la. Na realidade, era quase um milagre ela nunca ter recebido um processo trabalhista. Algumas pessoas até mesmo estavam em acompanhamento psicológico, que Karen fez questão de pagar. Era um novo início para Karen, e ela decidiu que usaria o seu nome para mais do que uma franquia de doce. Karen Festas virou oficialmente a empresa por trás de uma ONG que ajudava crianças em situação de rua e órfãos. Karen ficou feliz ao perceber que quando distribuía doces para as crianças, elas pareciam tão gratas, que era como se nunca tivessem comido bolo. Algumas nunca tinham comido mesmo, devido às mais diversas situações. Além da doação de seu próprio produto, Karen doava dinheiro, e por causa dela, muitas crianças conseguiram uma vida melhor. Ela ficou nesse trabalho durante tanto tempo que até mesmo promoveu alguns funcionários para que ajudassem na organização de tudo. E como vinha um aumento de salário generoso com a promoção, as pessoas aceitavam de bom grado aquela oportunidade. Um ano depois do incidente na casa de Mel e Beto, Tânia, que ainda era funcionária de Karen, a encontrou em um evento beneficente. Karen foi logo se desculpando por tudo, mas Tânia disse: Karen, poucas vezes eu vi alguém reconhecer os próprios erros, e se esforçar para mudar, da forma como você fez. Você é um verdadeiro exemplo. Eu tenho orgulho de trabalhar para alguém como você. Tânia abraçou Karen. Após esse dia, as duas se tornaram boas amigas, e pouco tempo depois, Tânia acabou abrindo a sua própria confeitaria. Ela sempre dizia a Karen que era graças a ela que estava conseguindo abrir o próprio negócio. E a confeiteira de Tânia fez muito sucesso. Dessa forma, quando o assunto era contratar uma boa empresa para fazer a festa, Karen Festas sempre era chamada, mas Karen sempre fazia questão de fazer os doces em parceria com Tânia, que também indicava eventos para Karen, e tinha se tornado sua melhor amiga. E Karen percebeu que ter sucesso era bom, mas que ter essa realização pessoal sendo uma pessoa boa e cercada de amigos, não havia dúvidas. Era melhor ainda. Você já trabalhou com pessoas como Karen? O que você faria no lugar de Tânia? Comente a sua opinião. Se você gostou dessa história emocionante, peço, por favor, que deixe um gostei neste vídeo. E este outro vídeo que está aparecendo em sua tela agora, também é muito comovente, e certamente também vai te emocionar. Se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade, e até o próximo vídeo.